Meus amigos, quem diria que a compra da Activision Blizzard King pela Microsoft ia deixar a Sony de pernas bambas? Será que vai ser o fim do PlayStation nos próximos anos? Vem comigo e vamos debater isso. Caros amigos, entusiastas de tecnologia de áudio e vídeo que jogam videogame, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o André Vandoni. E a Microsoft realmente está sacudindo o mercado de novo, trazendo novas visões para o futuro dos consoles e do mercado de videogame no geral, né? Com essa última compra aí da Activision Blizzard King, que traz aí jogos grandiosos como, por exemplo, Call of Duty, o que vai ajudar a Microsoft a expandir a ideia de videogame para muito mais pessoas que, de uma certa forma, não ligam para ter um console de videogame em casa. Sendo assim, a nova visão da Microsoft é colocar mais jogos de videogame na mão de todas as pessoas com o dispositivo que ela tiver, graças ao serviço do Game Pass e o Cloud Gaming da Microsoft, não é verdade? E isso realmente balançou bastante a Sony. A gente viu aí nos últimos vazamentos que teve aí na indústria, daqueles arquivos lá da Insomniac, que incluso tinha informações confidenciais da Sony de plano de contingência, vamos dizer assim, para o futuro dos consoles, como vai ficar o PlayStation agora, depois da aquisição da Microsoft, da Activision Blizzard. Todo mundo sabe que Call of Duty é um jogo muito grande internacionalmente e que a Sony tinha uma parceria com a Activision Blizzard e Call of Duty nos consoles do PlayStation há anos, porque todo mundo sabe, o PlayStation é o console que mais vende jogos no mercado internacional, e isso rendia bilhões para a Sony, isso é fato, né? E que de uma certa forma, agora com a compra da Microsoft, ela realmente tem medo de perder essa receita extra que ela tinha, além dos seus ganhos normais, né? Então, vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. Eu vou dar minha opinião sobre esse caso. Será que é o fim do PlayStation? Vocês viram aí que eu coloquei na thumb uma figura do lobo mau, simbolizando ali a Microsoft, né? E várias coisas que ela tem aí na sua bagagem, vamos dizer assim, maligna, né? Para os donos de PlayStation, para a Sony, assim, em particular, né? E a Sony, como uma coitadinha chapeuzinho vermelho, na sua cestinha só com o PlayStation, né? Que é a sua única plataforma hoje onde ela tem a disponibilidade de pessoas jogarem os jogos da Sony. A Microsoft tem uma visão muito maior e a Sony está realmente limitada, e é isso que precisa ser mudado dentro da Sony e que agora parece que vai acontecer nos próximos anos. Antes de seguir, eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham que vai acontecer com a Sony, com o PlayStation agora, com essa atitude da Microsoft de comprar grandes estúdios? Ela já tinha pego aí a Bethesda com a ZeniMax, vários estúdios, agora aí a Activision Blizzard King, né? O que pode acontecer com a Sony perdendo aí grandes jogos como os títulos da Bethesda e também os títulos aí da Activision Blizzard? Deixa aqui nos comentários. Bom, eu vou iniciar essa análise comentando sobre como a Microsoft, desde que ela entrou no mercado de console de videogame em 2001, ela modificou várias frentes que hoje, inclusive, são seguidas aí pela Nintendo e pela Sony, né? A Microsoft foi a primeira a trazer um console que já tinha de pronto a opção de você ter conexão online, e a futuro ela também inaugurou aí um serviço de comunidade gamer, onde você podia jogar multiplayer online. Isso até então era restrito para PC naquela época, né? E a gente viu que a Nintendo incorporou esse padrão a partir do Nintendo Wii e a Sony também a partir do PlayStation 3. A Microsoft também pode ser considerada a pioneira de criar um serviço de assinatura para você jogar online e também uma loja digital para você comprar jogos online, que inclusive hoje a receita de 2023, vocês estão vendo aí na tela, 95% dos jogos vendidos em 2023 foram digitais. Então isso é um mercado que está crescendo muito. Eu mesmo comprei bastante jogo aí nessa Black Friday, em novembro, dezembro. Mas a visão da Microsoft para o futuro é nem existir console. A gente sabe que hoje ela não faz questão nenhuma de você comprar um videogame. Ela já oferece aí um catálogo de jogos com o Game Pass, onde você pode jogar no celular, no tablet, em TVs. E, claro, se você tiver console Xbox One, Xbox Series X, você pode inclusive streamar alguns jogos na nuvem, direto do seu console. A gente viu que desde que a Microsoft anunciou que estava pretendendo comprar a Activision Blizzard, teve uma batalha governamental de várias instituições e a Sony ali embutida no meio, querendo tentar evitar do máximo da Microsoft comprar, com medo de ter um monopólio e a Microsoft dominar todo o mercado de serviços de streaming de jogos e também de serviços de assinatura de jogos, que está se tornando uma tendência. A Sony já tem algo similar ao Game Pass também, só que se você for parar para pensar e analisar, essa ideia de streamar jogos
na verdade, começou com a Sony, com o PlayStation 4, tema chamado PlayStation Now, lá em 2014, né? A Sony já tinha um serviço similar a esse que a Microsoft hoje oferece já em termos de mundo todo, né, globalmente. A Sony se limitou a alguns países, isso nunca chegou aqui no Brasil. A gente não entende o porquê a Sony não quis dar seguimento no investimento, apesar de anos depois ela também ter feito aí uma parceria com a Microsoft para usar a rede de servidores de nuvem da Azure, né, que é da Microsoft, onde com tempos depois ela até aprimorou aí, diminuiu a latência, melhorou a resolução. E esse catálogo de jogos da PlayStation Now contemplava aí você jogar jogos de Play 1, Play 2, Play 3, depois foi incluído os jogos de Play 4. Hoje isso já foi diluído junto da nova PlayStation Plus, que tem aí várias opções para você assinar, da básica até a Premium, que aqui no Brasil ficou como Deluxe, né? Lá fora tem esse catálogo já de jogos via streaming, que hoje já contempla até jogos de PlayStation 5, né? E a Sony, de uma certa forma, na minha opinião, ela deu mole em não continuar o investimento e expandir isso para mais países, como a Microsoft fez. Claro, a Microsoft é uma rede de computadores que tem servidores no mundo todo. Talvez para ela o investimento seria menor do que o da Sony, eu não sei internamente o que aconteceu, né? Mas a Microsoft conseguiu dar um passo à frente depois do lançamento do Game Pass e criou a xCloud e já colocou isso espalhado no mundo todo. Inclusive aqui no Brasil a gente tem acesso a isso, pagando aí a assinatura do Game Pass Ultimate, não é verdade? Eu comentei isso tudo para mostrar como a Microsoft sempre teve um passo à frente na ideia do futuro dos consoles e que de uma certa forma a Sony e a Nintendo ficaram mais na tradição, mais na ideia que tipo, para alguém ter acesso aos seus jogos, você tem que comprar a plataforma dessa empresa. E a gente vê que vários documentos foram vazados aí, né? Inclusive esse slide aqui com uma visão da indústria para a Sony, né? Onde ela comentava aqui já que ela estava preocupada com essa compra da Activision Blizzard e ela perder jogadores que eram fiéis ali do PlayStation, que compravam o PlayStation por causa do COD, vamos dizer assim, né? Ela vê essas pessoas migrarem para a Microsoft, visto que a partir de 2027, mesmo a Sony tendo aí um contrato de 10 anos para receber as atualizações do Call of Duty, mas essa ideia que ela tinha de parceria, de primeiro chegar as coisas na plataforma PlayStation, é claro, isso terminava agora em 2023 e não deve mais ser renovado por causa da compra da Microsoft, né? Eles comentam aqui que um dos pilares dos negócios da Sony Interactive Entertainment, o PlayStation, estão datados, atrás da competição, e a Sony precisa realmente mudar a sua rede de negócios. E é verdade, se a gente... Como eu falei, a Sony e a Nintendo ainda estão na visão que para você ter acesso a grandes jogos, você tem que comprar a plataforma dela. A Microsoft tentou por 3 gerações estabelecer esse padrão também, não conseguiu, encontrou esse novo caminho onde ela abre mão de você comprar um console e você ter acesso ainda assim aos jogos da marca Xbox em qualquer dispositivo que você quiser. Mas e aí o futuro do PlayStation, como é que fica? A Sony precisa ter um plano de contingência para continuar relevante no mercado, continuar a número 1, mesmo a Microsoft aí comprando um monte de estúdios. A Sony não quer perder o seu posto de número 1, ela não quer ser a número 2. Ela não quer, a gente sabe disso. Então, por isso que ela ficou muito apreensiva com a compra da Activision Blizzard e a possibilidade da Microsoft dominar o mercado de serviços de assinatura, porque ela já viu que isso vai sim se tornar um padrão para o futuro e que ela tem a chance de ter algo similar, tão bom quanto ou até melhor do que o Game Pass, né? Se ela se empenhar bem, se ela tiver uma promoção muito expressiva. Nesses vazamentos a gente teve acesso aí nesse plano de contingência então da Sony para se manter relevante, né? E a ideia da PlayStation Plus é expandir então para a versão 3.0, vocês estão vendo aqui, onde ela vai ter, igual a Microsoft, a ideia de você poder jogar no PlayStation, criar uma comunidade, mas também ter acesso a esse catálogo de jogos da Sony, também no PC, em tablets, em TVs e também oferecer vantagens a mais nos serviços, né? Por exemplo, hoje, os assinantes da PlayStation Plus Extra ou Deluxe aqui no Brasil têm acesso ao catálogo da Ubisoft aí com o Ubisoft Plus. Então, lá nos Estados Unidos, a Sony já inaugurou que para os assinantes da PlayStation Plus tem acesso aí ao Bravia Core. O Bravia Core é um serviço de assinatura exclusivo da Sony para suas TVs da linha Bravia, que ela está com isso desde 2021, se eu não me engano. Então, lá nos Estados Unidos ou nos países que vendem ainda as TVs da Sony, comprando uma TV da Sony, você ganha créditos para poder alugar ou comprar um filme digital e ter acesso também a uma biblioteca muito grande e que a Sony, nesse serviço Bravia Core, oferece uma taxa de bitrate altíssima de 80 megabits por segundo, que deixa a qualidade dessas imagens, desses filmes que tem dentro desse catálogo do Bravia Core
próximas ao disco de Blu-ray 4K. Então é um projeto bem ambicioso que a Sony hoje já traz lá nos Estados Unidos e em alguns países para os assinantes da PlayStation Plus Premium, tá? Por isso que aqui a gente tá vendo aqui essa ideia desse catálogo de serviços de música, filmes e games, tudo incluso, tá? E igual a Microsoft já colocou o Xbox Game Pass como um aplicativo nativo aí nas TVs da Samsung, que hoje até modelos de 2020 já traz esse padrão, onde você conecta um controle Bluetooth e pode jogar o catálogo do Game Pass via streaming sem necessidade de console. A Sony também quer fazer isso, colocando um aplicativo da PlayStation Plus no Fire TV, nas TVs da Bravia e também nas Android TV, e você ter acesso a tablet, celular, mobile e jogar os jogos via streaming na nuvem nesses, de novo, sem a necessidade de ter um PlayStation 5 comprado, né? Será que isso nos dá um alerta do futuro não ter mais consoles e a gente viver preso aos serviços de streaming e aos serviços de assinatura? Uma coisa que, pra mim, me incomoda demais. Eu gosto de comprar jogo, eu gosto de ter o meu console. Eu montei um bom PC aqui que dá pra jogar bastante jogo bem legal, com uma RTX bem legal, mas eu prefiro console de videogame. Eu gosto daquela ideia de videogame. Eu sei, eu sou arcaico, tem muita gente que já tá aí no futuro digital, mas a gente sabe que esse futuro digital, dependendo, se ele não for bem feito, ele pode falhar e muitas pessoas podem querer voltar para o antigo e não dá mais, né? Bom, na minha opinião, desde a chegada do PlayStation lá em 1994, a Sony já se estabeleceu como uma empresa que se tornou nome e sinônimo de qualidade em consoles e jogos. Tirando ali o problema que ela teve no lançamento do PlayStation 3, o lançamento do PlayStation 4 e agora do PlayStation 5 são definitivamente um sucesso internacional. O PlayStation 5 vende igual água, entendeu? E é ainda a plataforma principal dos desenvolvedores para seus lançamentos de jogos. A visão da Sony sempre foi que, se eu colocar e vender mais consoles com jogos de qualidade, eu vou atrair um público melhor para minha plataforma. Esse público certamente vai assinar meu serviço, esse público vai consumir jogos, né, DLCs, aprimoramentos. Esse público vai consumir compra de jogos, acessórios, né? O que tudo faz ela render dinheiro. E eu também tenho o prestígio das publicadoras que vão querer, sim, trazer os seus jogos primeiro na minha plataforma. Essa sempre foi a visão da Sony. A Microsoft tentou seguir isso e, na minha opinião, foi muito bem sucedida no 360, mas todo mundo sabe que no Xbox One ela acabou se perdendo e perdeu, de uma certa forma, a relevância, né? E um dos diferenciais que a Microsoft traz, que a Sony não tem ainda no seu serviço de streaming, é oferecer seus jogos, né, first party, day one no serviço, sem custo adicional para quem já assina aí o Game Pass, inclusive oferecendo ele em aplicativos das TVs Samsung, por exemplo, né, onde você pode jogar via streaming sem necessidade de console. A Sony ainda acha que isso é inviável para você ter uma produção muito grande. A gente viu que nesses vazamentos o Spider-Man 2 custou mais de 300 milhões de dólares para ser produzido, ou seja, quantos de assinantes a PlayStation Plus precisava ter ativo mensalmente para pagar o custeio de produzir um jogo desse e saber que as vendas desses jogos vai diminuir no momento que você coloca esse jogo Day One. É o que a gente viu no Xbox, gente, não tem como correr. As vendas de jogos dentro da plataforma Xbox diminuíram pra caramba, o próprio Phil Spencer já deixou isso bem claro. Claro que ela tem uma estratégia de longo prazo com a assinatura do Game Pass para recuperar esse dinheiro, mas de uma certa forma as publicadoras também não estão fazendo dinheiro dentro da plataforma Xbox se elas não colocarem seus jogos dentro do Game Pass. As pessoas preferem esperar o jogo um dia sair no Game Pass a comprar aquele jogo no lançamento. Eu não estou dizendo que ninguém compra, claro que tem gente que compra, os fãs vão comprar, mas as pessoas acabam esperando. Isso é uma cultura que a Microsoft criou. Então, meus amigos, o futuro dos consoles de videogame da plataforma Xbox e do PlayStation 5, talvez daqui a uns 10 anos, possa não existir mais, mas para agora, eu acho que toda essa movimentação que a Microsoft está fazendo vai ser uma vantagem para nós, jogadores, desde que você tenha escolhido a plataforma Xbox com a assinatura do Game Pass e o Cloud Game da Microsoft, ou se você escolher no futuro a plataforma PlayStation. Acho que no final quem vai ganhar somos nós, com mais possibilidades. Realmente a Sony estava muito adormecida no mercado, ela estava com a cabeça lá em cima, não, eu sou a melhor, meu console vende mais, eu tenho os melhores jogos, os jogos que ganham prêmio, os jogos que são isso, os jogos que são aquilo. Eu não tenho que me preocupar, mas olha aí, vai precisar se preocupar sim, porque o lobo mau Microsoft tá querendo pegar aí a Chapeuzinho Vermelho antes dela chegar na casa da vovó, entendeu? Então, essa é a minha visão. Eu acho que o PlayStation 5 tem muito que evoluir. A Sony agora, com essa nova visão de investimento pesado aí no serviço de assinatura, talvez ainda não coloque seus jogos Day One, o que eu aprovo. Eu prefiro que não estejam lá. Eu acho que, de uma certa forma, é a minha visão, tá, gente? Vocês deixam aqui no comentário o que vocês acham. Mas eu acho que desvaloriza muito o jogo.
A gente viu isso no serviço de streaming. Às vezes os filmes, entra filme bom lá no catálogo e até produção exclusiva daquele serviço de streaming, mas que as pessoas, às vezes, com tanta coisa lá dentro, deixa passar. Então, se não tiver um marketing muito bom, se não tiver uma chamada muito boa, se realmente não tiver uma avaliação dos críticos da internet, talvez coloque um grande jogo lá e esse jogo passe desapercebido. Então, são várias visões que a gente tem que ter para o futuro de videogame, que eu acho que Sony agora vai se mexer graças aí essa atitude da Microsoft com a compra da Activision Blizzard, botando a Sony para tremer as pernas e agilizar o mercado dela com esse padrão ainda bem conservador de tipo, ter que jogar PlayStation, tem que comprar PlayStation, ter que jogar Nintendo, tem que comprar Nintendo, entendeu? Então a Microsoft está com uma visão diferenciada e eu acho que no final quem vai ganhar somos nós, beleza? Então eu vou ficando por aqui, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo e até o próximo, gente, tchau!